Foi com a Cris, pessoal, assim, que eu tive as primeiras noções sobre o autismo quando eu descobri o diagnóstico do Augusto. Foi no blog do Mundo da Milena. Eu estava completamente perdida. Então, quando eu descobri o blog da Cris e que eu vi a Milene, vi o jeito que ela lidava, eu falei, poxa, tem saída, né? Tem solução isso daqui. E a calma, a forma como ela falava, é muito amorosa. E é uma coisa que eu sempre digo para as mães, o mais importante, antes de tudo, é a gente ser acolhedor. Porque a mãe, ela estando acolhida, ela tem força para fazer as coisas acontecerem. A mãe estando acolhida, ela se fortalece, sabe? Para fazer um material, para cuidar do filho. Mas quando a gente se sente sem acolhimento, rejeitada, excluída, a gente não consegue. Por exemplo, às vezes a escola do meu filho não me dá esse acolhimento. E eu saio de lá completamente transtornada. Eu perco o meu dia, eu não consigo me concentrar para ajudar o Augusto. E a Cris passava esse apoio para mim, na voz, na calma, no jeito. Então, ela já esteve com a gente outras vezes aqui. Trago para vocês, e está aqui hoje de novo com a gente. Vou passar para a Mariana aí, que é a nossa, que é a diretora, né, a coordenadora da APAI. Cris, muito obrigada, tá? Passa para a Mariana. Mariana, obrigada. Larissa, Viu? a Meire agora conseguiu acessar. A Então, Meire está aí? Ah, a conseguiu. Meire é a diretora da APAI. Uma amiga, o Cris, Dani, Maria Júlia, a Meire é uma amiga que Deus me deu, através da Maidin, que era uma academia de ginástica que eu tinha. Não consegui tocar por questões financeiras, mas fiquei 12 anos. E eu conheci a sobrinha da Meire lá, e a irmã da Meire. E aí me apresentaram a Meire, e a Meire, graças a Deus, a Meire e a irmã dela me acolheram e me tornaram amiga, nós nos tornamos amigas. Então, eu tenho muita alegria de estar compartilhando aqui agora com vocês e estar aqui junto com a Meire. Meire, eu não estou te vendo. Eu acho que Meire, agora encontrei a Meire. Oi, Meire, vou passar a palavra para você. Aí a gente ouve a Cris. Meire, seu áudio está desligado. Estão me ouvindo agora? Agora sim. Então, primeiro agradecer, que é mais uma oportunidade de estarmos juntos no foco principal da nossa instituição, que é o aluno e a família. E quando essas orientações vêm de uma pessoa que vivencia essa situação, que tem a oportunidade de nos orientar, de completar em nossas vidas mais ensinamentos, a gente tem muito para agradecer. Hoje eu estou passando aqui uma situação interessante. Eu estou na escola, mas os professores tiveram a oportunidade de estarem ou em seus lares ou em seus escritórios, né? Cada um da sua forma, pela dificuldade da internet. Então, eu quero que isso seja registrado, porque nós, daqui a um tempo, vamos estar todos juntos. E eu fico muito preocupada se a gente não conseguir estabelecer uma conexão boa, segura, em que a gente possa desenvolver o nosso trabalho. E a gente sabe que a internet não é tão simples assim, né? A nossa cabeça pensa, tudo vai funcionar, e as coisas não têm sido assim. Só meu agradecimento pelas suas palavras, Larissa, muito obrigada. Nós que temos que agradecer por você nos permitir, junto com o seu filho, seu esposo, estar aí adentrando o seu lar, sua família, e na certeza de que tudo dá certo, porque nós confiamos nisso. Já estive na Secretaria de Educação hoje, revendo algumas questões que são necessárias, e eu tenho certeza que nós vamos conseguir fechar esse ano, mesmo que mais online do que presencial, mas pelo menos atingindo as famílias que necessitam tanto do nosso apoio, dando a essas famílias, inclusive, a possibilidade de estarem na escola,
sendo atendidos pela nossa psicóloga Marta, que eu acho isso assim fundamental, porque tem muita, muita, muita mãe doente. Eu estou assim preocupada. Se o ano que vem a gente não conseguir voltar 100%, eu não sei o que será dessas famílias. Por mais que a gente saiba, imagine vocês o tempo inteiro, você e sua criança em casa, sem nenhuma terapia, sem nenhuma intervenção, sem nenhum esquema de saúde que nos desse a possibilidade desse desenvolvimento. O que a gente percebeu nas crianças? Um retrocesso. Se a minha criança não tem como ser estimulada, vivenciando outras relações sociais e tudo mais, ela se fecha, ela se deprime, ela se perde. Então, eu estou assim disposta a ir no secretário e solicitar o 100% de atendimento, para que as mães tivessem a dignidade de serem ouvidas novamente. Então, é só isso e eu passo a palavra para vocês. Obrigada, Meire. Vou passar para a Cris, então. A Cris, ela vai se apresentar e dar continuidade, né, nesse momento tão importante aí e enriquecedor para a gente. Cris, muito obrigada, viu, Cris? A Cris tinha um compromisso hoje, ela está num compromisso, mas ela se dispôs a estar aqui com vocês. Nossa, muito obrigada, Cris, muito obrigada mesmo. Boa tarde, todo mundo. Boa tarde para mim, boa tarde para vocês também, né? Boa tarde, bom dia ainda. Aqui a gente está 10h48, a Cris está em Londres, eu acho que lá é 2 e pouco, né? Então, 10 para as 3 aqui. Tá bom, bom dia então para todo mundo. Eu vou me apresentar. A Lari me convidou para vir falar com vocês ontem. Então, eu não fiz uma apresentação, eu não preparei um material para apresentar para vocês. Mas, enquanto eu me apresento, para quem não me conhece, ficar sabendo um pouquinho da minha história, eu acho que em menos de 10 minutos eu consigo resumir para vocês um pouquinho da nossa história. Enquanto eu me apresento, eu queria que vocês fossem pensando em alguma questão relativa ao autismo que vocês acham que né, eu posso ajudar. Eu estudo muito comportamento, eu estudo muito processamento sensorial, eu estudo muito ansiedade, eu estudo muito birras e crises. Então, assim, são coisas que são assuntos que eu tenho sempre feito cursos, tanto no Brasil quanto aqui em Londres, e que eu vou ter mais condições de ajudar. Mas em termos gerais também, eu posso, se eu não souber a resposta, pelo menos indicar caminhos para a pessoa se orientar melhor. Então, enquanto eu conto a minha história, eu gostaria que vocês pensassem e, se pudessem, colocassem aqui no chat a pergunta de vocês, ou mesmo abrisse o microfone depois da minha apresentação e, né, colocasse a questão de vocês e a gente vai tentando conversar. Eu sei que as reuniões virtuais, elas não têm o calor humano da reunião pessoal, do calor, né, da troca de olhares do presencial, mas a gente estar nesse lugar de desconforto também é aprender sobre autismo. Estar no lugar que tira a gente de uma área que a gente domina, né? Porque o meu magnetismo, quando eu estou falando com um público, é muito diferente, né? Eu consigo ver os olhares, eu consigo entrar em contato com as pessoas de uma forma muito diferente. Isso não acontece no online. Então, não ter esse retorno imediato traz um problema de teoria da mente, que é uma das áreas de dificuldade no autismo. Então, eu acho que o mesmo a gente estar vivenciando essa aprendizagem online, que a gente está bem mais acostumado agora do que estava um tempo atrás, mas que mesmo assim tira a gente da zona de conforto, a gente também
está aprendendo sobre autismo. Maria Júlia, acho que pode falar para a gente o que é, né, você vivenciar uma situação social onde você não consegue captar as informações que vêm do outro, ou se consegue, você não sabe o que fazer com ela para devolver. Porque os códigos sociais são muito complicados para a mente dessa pessoa que passou, né, a infância inteira olhando para aquelas pistas não habituais, onde a gente retira as pistas sociais e a comunicação. Então, vamos lá, vamos lidar com esse desconforto. Eu vou falar um pouquinho, enquanto isso vocês, por favor, vão pensando em alguma questão. Meu nome é Cristina, Fausta Cristina Reis, eu prefiro Cristina. Eu sou mãe de 3 filhos, os meus filhos são adultos, a minha filha mais nova, a semana que vem vai completar 19 anos. É a Milena e ela é autista. A Milena foi diagnosticada com 8 meses de idade. Então, assim, há 18 anos atrás, ser diagnosticada nessa idade era muito difícil. E eu percebi, por ser já estava cursando pedagogia, eu sou pedagoga e psicopedagoga. Eu já estava terminando pedagogia e eu era irmã mais velha. Então eu tinha experiência com crianças e eu vi que o desenvolvimento dela não estava nos padrões ditos normais, típicos. E quando ela tinha 4 meses de idade, o fato dela não olhar para mim, não interagir comigo, fez acender todas as luzes vermelhas e por bênção de Deus, eu tive uma pediatra que me apoiou e disse, não, se você está desconfiando, alguma coisa tem que ter, vamos pesquisar. E aí, com 8 meses, a gente teve o diagnóstico de transtorno global do desenvolvimento e mais tarde a gente teve o diagnóstico de autismo. Quando a Milena tinha por volta de 2 anos de idade, eu comecei a interagir com outros pais na internet. Naquela época não tinha rede social, a gente trocava e-mails, a gente entrava em grupos de discussão e a gente trocava e-mail entre pais. Eu entrei num grupo de discussão de autismo, o maior do Brasil, trocando muita informação com outros autistas e com outros pais. Eu comecei a aprender a lidar com a minha filha, e transformou a nossa vida. De uma criança não verbal que se jogava no chão, se batia, se mordia, batia a própria cabecinha e gritava nos lugares públicos. Hoje eu tenho uma companheira que vai comigo para um concerto clássico e senta comigo 2 horas ouvindo um violino. Então é uma lady, é uma menina linda, uma mocinha super independente na questão de cuidados próprios. A Milena tem autismo nível médio, nível moderado. Ela precisa de um suporte moderado para suas atividades. Por exemplo, ela não consegue andar na rua sozinha, ela não consegue, mesmo se for um lugar de com uma distância menor, ela não tem essa autonomia, mas ela tem muita autonomia para os cuidados básicos, para a rotina do dia a dia. Então, por volta quando ela estava com quase 3 anos, eu comecei a escrever um blog. Naquela época, blog era uma coisa assim, né, totalmente desconhecida, mas eu queria deixar registrado e queria compartilhar com outros, né, com outras famílias. E é um dos blogs de autismo mais antigos da internet. A gente está agora há 16 anos compartilhando o nosso dia a dia com a Milena. Lá no blog eu gravo os meus textos e escrevo também, justamente compartilhando essa minha experiência, e também tem a página do Instagram. Bom, é isso. Milena, então, por que eu tô morando aqui? Rapidinho, porque sempre as pessoas ficam curiosas. O meu marido, há 6 anos atrás, foi transferido pela empresa que ele trabalha, se compensava ou não, né? E a gente veio, passou 8 meses aqui, voltamos para o Brasil, ficamos um ano e pouquinho, e já com essa experiência de ter passado 8 meses aqui, a gente pôde decidir vir para cá, para ela ter mais acesso a mais tratamentos, a mais apoio, né? E hoje a gente está aqui, então, morando aqui há 6 anos.
Hoje ela consegue, a Milena tem apraxia da fala, ela tem déficit cognitivo, né, dificuldade de aprendizagem, ela é letrada, mas não é alfabetizada, ela não escreve e lê sentenças longas ou textos, mas ela lê palavras, mas ela se vira ultra mega super bem com tecnologia, eu não preciso interferir. Ela consegue ler mensagens no WhatsApp usando tecnologia, ela consegue mandar mensagens no WhatsApp usando tecnologia sem a minha ajuda. E então, assim, e em inglês também ela se comunica muito bem. A escola dela, eles só falam inglês, ela não tem nenhum apoio, nenhum tradutor, nunca teve. Então, é alguém que, com perspectivas muito difíceis, né? Alguém que assim, né? Eu tive acesso a grandes nomes do autismo no Brasil, assim, os mais famosos especialistas em autismo eu tive condição de procurar e eles me diziam que a gente ia ter uma perspectiva de muitas dificuldades, muitos desafios. Foi mesmo, não foi uma trajetória fácil, mas a gente galgou, né? A gente chegou num lugar que muita gente disse que a gente não chegaria, né? Eu ouvi de especialistas, por exemplo, que Milena tinha chegado a um platô do desenvolvimento quando ela tinha 12 anos de idade. E que, né, o que a gente precisava ter feito, a gente fez, e que a gente tinha sido muito bom fazendo o que a gente fez. E foi depois dos 12 anos que ela mudou para cá e que ela aprendeu uma nova língua e que ela aprendeu uma série de habilidades. O ano que vem, ela está participando de uma seleção para arrumar um emprego. Eles lá na escola que ela trabalha, que ela estuda, eles vão colocar ela num regime parcial, né, onde ela vai trabalhar 2 horas por dia e ganhar o salário dela. Então é uma história de muita luta, muito desafio, muita dificuldade, mas também de muita alegria, de muitos ganhos, de muitas conquistas. Continuo fazendo cursos aqui, me matriculei para fazer um curso de pós-graduação em autismo aqui, e tenho feito constantemente, todos os meses, workshops sobre autismo, agora online, mais fácil, né? E continuo estudando muito aqui, agora ampliando bastante aquilo que eu sei. Tudo que eu faço é voluntário, eu não trabalho ganhando dinheiro com autismo, que é uma proposta minha, porque eu acho que eu recebi tanto tanto da vida que eu preciso dar um retorno de tudo que eu recebi. E todos os trabalhos que eu faço são voluntários. Bom, tem pergunta? Acho que a gente conversando fica melhor, né? Nós temos grande parte das nossas crianças, principalmente do nosso atendimento educacional especializado, são crianças TEA. E a nossa grande dificuldade realmente é a questão comportamental, que você comentou, tanto que você já estudou sobre as birras, né? E é algo que realmente desestrutura tanto o profissional, como a família, como a própria criança. Então, quais seriam as melhores estratégias para trabalhar nessa perspectiva? Se a gente pensar em birra, a gente fala birra, né? A gente não está sendo muito politicamente correto na nossa fala, porque quando a gente fala birra, a gente está caracterizando um comportamento que é intencional. Né? Intencional entre aspas, tá? Não é que o bebezinho, a criança em desenvolvimento vai falar assim, agora eu vou parar tudo que eu tô fazendo aqui, vou começar a gritar e bater o pé para eu ter o que eu quero. Não é por aí, não é nesse nível de intencionalidade, mas é um pouco mais manejável, né? Eu grito, ou eu choro, ou eu jogo as coisas no chão para obter o que eu quero. Porque eu aprendi, porque eu já fiz isso antes, deu certo, eu tive o resultado bem rapidinho, então eu estou repetindo o meu comportamento. Isso é birra, né? A birra é aquela que, se a criança não tiver o que ela quer, ela vai continuar gritando, mas se ela conseguir obter, para na hora. No autismo, é muito mais frequente você ter crises. E as crises já são diferentes das birras. Tem birra no autismo? Tem.
Tem birra no autismo que se confunde com crise. Tem, às vezes, uma crise traz um resultado tão bom que ela começa a ser usada como estratégia e ela vira birra. Então, a gente precisa tentar separar. Comportamento no autismo é comunicação. A coisa mais importante que eu aprendi na minha vida foi ler Milena. Então, eu converso com alguma mãe e eu vejo o comportamento do filho e muitas vezes eu fico assim, olha, ele começou a levantar e sair da cadeira. Ele está incomodado com alguma coisa. Eu preciso... Parece assim, se eu tenho um autista na minha frente, a minha atenção já começa a ficar totalmente voltada para ele, porque o comportamento dele vai me dizer o que é que ele, como ele está. Um curso que eu fiz, que eu terminei agora recentemente, eles usaram para as crises no autismo uma figura que eu gostei muito. Eles usaram a figura de um balde. Então eles dizem assim, é como se todos os dias você acorda de manhã e você tem um balde vazio. Você está novo em folha. Ai, começou o dia, tomei café da manhã, vou começar o meu dia. O dia vai rolando e aí vem uma contrariedade. E vem um problema que você tentou resolver e não conseguiu. Alguém falou alguma coisa que você não gostou. Cada coisinha dessa vai enchendo ali o seu balde. Né? Aos pouquinhos o seu balde vai enchendo. Quando chega no final do dia, você está de balde cheio. Em português a gente podia usar outra palavra, né? Você está de balde cheio. E aí, quando você chega em casa, você relaxa, você fica bem, você fica tranquilo, na maioria dos casos, em algum ou num outro momento você vai precisar esvaziar esse balde. No outro dia de manhã você está lá de novo com o seu balde vazio. No autismo, esse balde já começa pela metade. É interessante essa alegoria, né? E ele vai se encher. Então, assim, pesquisas mostram, através de ressonância magnética, o funcionamento cerebral, né? O funcionamento, as áreas do cérebro que estão ativas numa pessoa de desenvolvimento típico às 4 horas da tarde e numa pessoa com autismo às 4 horas da tarde. Esse cérebro está muito mais ativo, com muito mais áreas conectadas, porque isso mostra que não teve aquele descarregar. Então, assim, se eu ouvi o bebê da Mariana chorar e foi um choro que me incomodou, daqui 2 segundos o rostinho do bebê, já essa fofura toda aparecendo para mim, eu já esqueci do choro. O que sobrepôs na minha mente é a coisa linda do rostinho. Eu vou falar, encontrei a Mariana e o bebê dela é tão lindo. Uma pessoa com autismo iria dizer, eu encontrei a Mariana, o bebê dela chorou, aquele choro foi no meu ouvido, me fez uma dor muito grande, me trouxe um desconforto e depois eu vi o bebê da Mariana e ele era bonitinho. Ou seja, não descarrega. Vai acumulando fatos. Tem até um vídeo muito interessante que a associação chama National Autistic Society, Associação de Autismo, né, Nacional, que foi a primeira associação de pais que surgiu no mundo e que hoje é referência aqui para o governo em termos de pesquisa e de conhecimento em autismo. Eles fazem vídeos todo ano e o vídeo que eles fizeram ano passado era assim, uma menina saía de manhã de casa e cada coisa que ia acontecendo no dia dela, ela ia guardando e aquilo ia reverberando nela. Toda hora ela lembrava do motorista chamando a atenção dela, do barulho da ambulância e ela vai acumulando aquilo. Chega uma hora ela fica sobrecarregada. E quando ela fica sobrecarregada, isso vem à tona e aí é o momento da crise. Então, muitas vezes, lá na escola, vocês vão estar recebendo um menino que já está trazendo um monte de coisa no balde dele. E que muitas vezes não tem a ver com aquilo que está acontecendo na escola. Ou
tem a ver por quê? Porque ali na escola ele teve adicionado alguns elementos. Por isso que esse comportamento que antecipa a crise precisa ser identificado. E aí, nesse curso que eu fiz, eles mostraram uma escola que eles deram uma prancheta para todos os professores. E toda vez que um aluno entrava em crise, eles botavam lá José, o que ele estava fazendo antes, como que foi a crise, quanto tempo durou, quem estava perto. E eles tentaram fazer um inventário e cada aluno eles conseguiram montar um perfil. Eles demoraram 9 meses, tiveram que colocar essa informação numa planilha. José, dia tal, ele teve crise. Quem estava com ele, o que ele estava fazendo antes, o que começou. Eles fizeram uma investigação, olha que absurdo, eles reduziram a crise, que era uma coisa constante com os alunos, para 80% menos. E eles têm todo esse trabalho documentado, porque virou para algumas pessoas da equipe, virou uma pesquisa acadêmica. Então, assim, é muito impressionante quando você consegue entender o porquê da crise. Por exemplo, olha só, um dos meninos, eles conseguiram perceber que as crises dele eram na terça e na sexta. E eles começaram a pensar, gente, o que tem na terça e na sexta? E eles não conseguiam entender, e eles não conseguiam decifrar. E eles descobriram, depois de muito conversar com a mãe, qual que era o caminho que a mãe passava do metrô para a escola. Na terça e na sexta tinha uma feira. E na terça e na sexta eles passavam dentro da feira. E a feira é uma feira de comida. O menino ele andava quase 4 quarteirões dentro de uma feira de comida para uma criança que tinha seletividade alimentar e era super sensível a cheiro. Então, ele já chegava com o balde dele quase transbordando na escola. E quase todas as vezes que ele tinha crise, era ou na terça ou na sexta. Olha só que interessante. Então, a crise, ela é muito mais o que a crise quer comunicar do que a gente tentar estabelecer assim, ó, deixa eu contar para vocês. Quando tiver crise, vocês vão fazer assim, vocês vão pegar um paninho amarelo, não tem jeito, porque é muito particular. Mas é muito importante entender que ela está comunicando alguma coisa. Uma das coisas mais interessantes é você pensar que é um desbalanço. Assim, primeiro, né? A criança entrou em crise, você tira ela da sala. Daqui 2 dias ela entra em crise de novo. Será que ela não está querendo sair da sala? Então, assim, muita coisa que eu faço para a Milena, e a Milena não percebe isso. Eu faço assim, Milena, você está querendo de verdade comer a sobremesa. É por isso que você está fazendo isso. Sabia que você está querendo comer aquele bolo que está na geladeira? Não é, mãe. Isso que você está querendo. Então, muitas vezes eu tenho que dizer para ela e falar, olha, mais fácil se você me disser, quero comer bolo. Agora, como você tá assim agora, desse jeito, e eu sei que é esse o motivo, eu não vou te dar o bolo. Mas quando você me pedir o bolo, você vai ter o bolo. Ontem ela teve uma crise que, assim, tem sido cada vez mais raro e tem tido durações cada vez mais curtas. Mas é um momento que ela está sofrendo. Então, a primeira coisa que eu acho que eu tenho que ter é tirar esse desespero de ter que resolver e tirar ela da crise logo. Né? A gente tem muito pouco treinamento para lidar com conflito. Né? Toda vez que alguém está em crise, a gente acha que não, cala a boca, não grita, não faz, não, peraí um pouco. Primeiro, crise, principalmente se for sobrecarga, ela vai vir e ela precisa vir. Então eu já sei, peraí, tá em crise. Dá licença a todo mundo, pera um pouquinho, vamos fazer silêncio, abaixa a luz. Fulano, eu sei que você tá muito nervoso, eu tô aqui, tá? Quando você melhorar. Então, uma das coisas que eu
que eu acho que precisa trazer é que numa situação de descontrole, você precisa trazer equilíbrio. E geralmente a gente fica tão desequilibrado quanto a pessoa que está em crise, porque é muito ruim. Principalmente se a criança se bate, se ela joga coisas. Porque na função da crise natural, orgânica, o que você busca como ser humano? Você busca identidade. Quando eu tô nervosa, eu quero falar para todo mundo assim: olha, eu tô indignada. Olha o que aconteceu. Fizeram uma injustiça comigo. Se você olhar para mim e falar assim: tudo bem, aquilo vai me irritar muito. Agora, se você virar para mim e falar assim: que absurdo! Fizeram isso com você! Eu vou me sentir muito bem. Por quê? Porque quando eu tô em crise, eu quero igualdade. Eu não quero outro. Eu quero me corregular. Eu quero regular, achar alguém que está tão indignado quanto eu. Se eu não acho, eu quero fazer. Se eu sou imatura, eu quero fazer alguém ficar tão indignado quanto eu. Então, é muito normal que ali naquele momento de crise, ele vá tentar te irritar. Ou ela vai tentar te irritar. Ela vai tentar fazer alguma coisa para que as pessoas em volta fiquem como ela está. Isso é instintivo, não é planejado, não é pensado. Eu procuro corregulação, porque eu não consigo me autorregular. E aí é o complicado. Quando a minha filha está em crise, eu tenho que dizer para ela: eu estou bem, você não está, mas você vai ficar. Ela tem que regular comigo. E aí o que ela faz? Ela vai, pega pesado. Quando ela vê que eu tô calma, ela quer que eu fique nervosa. Então ela quer, às vezes, me bater, às vezes, jogar meu computador no chão. Ela vai procurar o meu calcanhar de Aquiles, a minha parte mais fraca. E aí, o que eu falo hoje em dia, e é muito difícil, eu falo: tudo bem, você vai quebrar, mas vai ter consequências para outra hora, porque isso não vai me atingir, a consequência vai ser sua. Hoje ela tem 19 anos, então a gente conversa nesse nível. Quando ela era pequena, eu tinha que fazer das tripas coração mesmo. Por quê? Porque ela fazia coisas que me irritavam, mas eu sabia que eu precisava dar para ela aquilo que ela não tinha naquele momento. Eu precisava trazer equilíbrio para essa balança. Quando ela começou a perceber que eu sou esse manancial que vai trazer para ela essa regulação, ela começou a parar de buscar os meios, não vou falar errado, né? Mas os meios negativos, as coisas ruins, quebrar coisa, jogar coisa, me bater. E aí, depois que passa a crise, de preferência, depois de um dia, a gente estabelece metas, a gente revê a crise e eu digo para ela: lembra que você fez? E eles se arrependem tanto, né? Eu não conheço ninguém, nenhum autista que fique bem assim. Se você fala: lembra que você ontem quebrou a sala? Pois é, vamos combinar uma coisa? Quebrar a sala não pode. Então eu falei para ela: bater na mamãe não pode. É proibido bater. Ninguém bate em você. Então você não pode bater na mamãe e no papai. Você não pode. Isso é proibido. Então, se você, mesmo em crise, bater em mim ou no seu pai, alguma coisa muito ruim vai acontecer. A gente vai tirar o seu tablet ou algum passeio que você quer fazer, porque isso é proibido, isso é lei. Então, hoje então ela já não me bate, mas ela tenta fazer outras coisas. Mas eu sei que vai passar, eu sei que essa crise vai acontecer. Naquele momento, não é hora de dar bronca. Por quê? Porque eles não estão processando. Crise está vindo informação que estava acumulada aqui dentro para fora. Não vai entrar informação. Então não adianta a gente falar naquele momento assim: não, senta aqui, porque você lembra que a gente conversou que quando isso acontecer, que você vai sentar, porque não adianta, não está ouvindo. Então é necessário que haja aquele descarregar. E aí depois
que passa aquilo, a criança vai acalmando. É difícil? É difícil. Mas se você acha a função da crise, acha o porquê, você vai tentar já, quando começarem os comportamentos, você já vai conseguir identificar e já vai conseguir redirecionar. É ótimo quando isso acontece. Agora, se acontece, tem que deixar primeiro explodir, né? Dando espaço, trazendo calma, se é que você consegue. Eu acho que é a parte mais difícil, gente. A parte mais difícil, para mim particularmente, é ficar calma vendo a minha filha em crise. Porque quando ela está em crise, ela grita, ela xinga, ela fica e ela sofre. Eu ver ela e ficar fazendo cara de passividade, olha, essa é a parte para mim mais desafiadora. E aí, a única coisa que eu faço silêncio. Se tiver televisão ligada, eu desligo. Se tiver barulho, eu tento trazer menos. Eles chamam de low arousal, fazer o ambiente ficar com menos estímulo possível. E falo para ela, né, leve o tempo que precisar, leve o tempo que você precisar. Eu tô aqui. E aí ela grita, ela vai Milena, quebrar, depois vai ficar pior, não vai? Fica calma, tenta respirar. E aí, quando é no outro dia, a gente fala, nossa, foi ruim ontem, né? Ai, mãe, não quero falar sobre isso. Não, mas a gente precisa falar. Vamos fazer exercício de respiração quando isso acontecer? Aí quando a crise está acontecendo da próxima vez, quando já passa, eu vejo que ela está melhorando. Milena, lembra que a gente falou do exercício de respiração? Vamos lá, cheira, florzinha, sopra, velhinha. Vamos lá, cheira, florzinha. Milena, vamos bater? Vamos respirar e bater no coração? Então a gente tem algumas estratégias que é de respiração, alongamento, relaxamento, que eu adoraria fazer com vocês, para vocês verem o tanto que realmente ajuda. E essas estratégias vão acalmando ela. Aí é isso. Tentar ver o que a crise comunica, tentar direcionar antes dela acontecer, perceber que aquela criança está agitada, está nervosa e que isso vai escalar para uma crise. Na hora da crise, interferir com calma, tirar os estímulos externos, isolar a criança ao máximo possível, dando compreensão, mostrando compreensão e não mostrando, ai, que coisa feia que você está fazendo, não. Dando para ela o que ela está precisando naquele momento, apoio, respeito, carinho. E no depois, rever o que aconteceu com a criança e buscar algumas estratégias. Muitas vezes a própria criança, se ela for verbal, ela consegue dar dicas do que ela gostaria que fosse feito com ela. É um assunto, gente, que daria para a gente falar por horas. Assim, eu já fiz workshop de 3, 4 horas só falando sobre birra e crise. Então, assim, mas no geral, eu acho que é isso. É ruim, né, falar sem apoio de imagem, eu tô tão acostumada a apresentar. Equilíbrio é desafiador, mas realmente é o que fará toda a diferença. Uhum. Os PECs... Mas é maravilhoso. Maravilhoso, né, Cris? Eu tenho passado por uns momentos assim com o Rafa, e muita coisa que eu aprendi com você eu tenho colocado em prática, porque para mim era tudo muito novo, esse negócio de crise não tinha, mas agora está pintando. Mas é bem isso que você falou, quando essa corregulação, que a gente entende isso daí, a gente vê mais ou menos qual que é o mecanismo. E o equilíbrio é tudo. Então, eu e o pai dele, a gente está redirecionando as coisas, a gente está conseguindo agora. Mas foi bem desafiador. Vocês, como escola, precisam de combinar. O que vocês... Um aluno entra em crise, o que vai fazer? Uma das coisas que a gente sabe, se for uma pessoa muito agitada, nervosa, que não fica bem, tira ela, a professora que eu tô falando, o adulto. Por exemplo, tá acontecendo na classe da Maria, e a Maria é uma professora que é mais, né, energia, e fala mais alto, e é aquela pessoa cheia de... E tem aquela outra pessoa da sala ao lado que é muito mais tranquila e calma. Talvez essa seja a pessoa que a escola pense para ajudar no manejo de crises. É você ter uma ou duas ou três pessoas chaves
e montar uma estratégia mesmo. Então, fulano entrou em crise, quebrou a sala, o que que a gente pode fazer quando isso acontecer? Ah, será que a gente não pode afastar as cadeiras? Vamos tirar todo mundo da sala e deixar só ele? Vamos, e vocês montarem assim mesmo uma estratégia para quando isso acontecer. Uma das escolas que eu visitei aí no Brasil, eles tinham um menino que quando entrava em crise, ele batia a cabeça na parede. E eles compraram uma daquelas luvas de lava-jato de lavar carro. Sabe uma luva que parece um bichinho de pelúcia? Quando ele entrava na crise, eles colocavam aquela luva. E eles falam que assim, coisas macias, coisas cores mais tranquilas, né? Cheiros mais tranquilos, realmente tem um poder tem um canal direto, né, no nosso sistema nervoso central. E aí eles davam aquela luva para ele, e ao invés de bater a cabeça na parede, ele começou a bater a cabeça a minha sala? Alô? Joelma? Será que ela ligou errado? Então, às vezes, você consegue achar uma estratégia quando você está, né? E talvez essa estratégia seja uma estratégia que possa ser compartilhada. Eu acho muito interessante. Cris, deixa eu só dar um depoimento aqui que eu acho que pode ajudar nessa questão que elas perguntaram da crise que você está falando. O que que acontece? O Augusto, né? Tem as crises na escola. O grande medo da escola privada hoje, não sei se da pública acontece, é o que os pais vão pensar de ter um autista em crise na sala de aula. Eu vejo isso muito claramente. E a outra grande questão é que os professores estão ali naquela ânsia de terminar a matéria, de cumprir um cronograma. Eles estão pensando no resto, no geral. E aí eles ficam pensando, ou eu cumpro o cronograma, ou eu salvo esse menino em crise, ou eu ajudo essa criança em crise, ou eu cumpro o cronograma. O que os pais vão pensar disso, né? A gente tem que pensar que a gente está vivendo um processo de inclusão. Hoje eu tive na escola do meu filho, eu estava até emocionada, desliguei a câmera, o vídeo, porque a diretora estava me mandando os vídeos depois que eu tive lá. E eu conversei com os professores e os alunos, eu disse, olha, a gente pode ter excelentes médicos, excelentes advogados, professores, engenheiros, pessoas excelentes tecnicamente, mas se a pessoa não tiver um coração bom e colocar como prioridade na vida o outro, ajudar o outro, nada vai funcionar. Nada vai funcionar. E eu disse isso para as crianças. Falei, olha, o Augusto precisa da ajuda de vocês. É assim que ele se comunica, não é assim. E quando ele tem crise porque ele não está se sentindo bem. E ele não sabe comunicar isso muitas vezes. Então, ele vai precisar da ajuda de vocês. E disse para os professores também, professores, não precisa ficar receosos. Quando o Augusto tiver crise, quando o Augusto tiver alguma questão, conversa com ele, espera a crise passar, tira as pessoas de perto. O que acontece muitas vezes que aumenta a crise na escola? Os professores, às vezes, são invasivos. Eu tive uma AT, a última do Augusto, que ela falava assim para o Augusto, olha, em mim você não encosta, tá? Quando ele estava em crise, ela dizia para ele. E aí, ele tem mania de apertar quando ele está em crise. E quando ele ia para segurar nela, às vezes ela podia só segurar. Porque quando ele vem para segurar em mim hoje, o que eu faço? Aperta minha mão, Augusto. E ele aperta minha mão. Eu falo, forte, Augusto. Aí ele aperta minha mão forte. E ela, quando ele ia para apertar, o que ela dizia? Ela dizia assim, olha, deixa eu te avisar, em mim você não bate. Quanto mais ela dizia isso, mais aumentava o nível de estresse e de crise do Augusto, a um ponto dele explodir, dele entrar em colapso. Por quê? Porque ela estava sendo invasiva. A gente não tenta com o autista o que normalmente a gente tenta com uma criança que não é autista,
que é fazer coisas pontuais, tipo dar ordens no momento de crise. Senta, cala a boca, quieta, ouve a aula, né? Isso a gente não pode fazer com o autista, e se fizer isso com o autista, ele vai ter uma crise, ele vai entrar em colapso. Então, eu vejo que uma das grandes questões é que a gente está acostumado muito com a questão tradicional, forma de educar, né? Que as pessoas falam assim, não, eu tenho que educar essa criança, isso é birra, né? Que foi o que a Cris falou no início. Muitas vezes as pessoas acham que não é crise, é birra, e pode ser algum fator ali sensorial, por exemplo, do Augusto, pode ser uma dor na barriga, os autistas têm muita dor de cabeça, o Augusto tem muita dor na perna, o Augusto tem muitas questões gástricas, né, que a gente está descobrindo agora, e ele toma remédio, e esse remédio pode causar uma irritabilidade. E outra, tem professores que eles não imaginam que não é funcional, que a aula dele não está sendo funcional para aquele autista. Pensa isso, o autista ficar ali sem nada funcional para ele, estar ali por estar. Então, isso, estar por estar, leva o autista a ter crise. E ser invasivo leva o autista a ter crise. E o autista, ele percebe muita coisa também pelo olhar. Se ele perceber que você está com medo dele, se ele perceber que você tem receio dele, se ele perceber que ele não é bem-vindo, se ele perceber que ele vai te machucar, se ele perceber que você não tem afinidade com ele, não tem empatia com ele, você perdeu a confiança do autista. E uma vez que a gente perde a confiança do autista, a gente não consegue resgatar fácil. O autista, para ele ficar bem em algum lugar, ele tem que se sentir seguro e confiar e confiante. E muitas vezes essa segurança não chega, a pessoa não sabe passar essa segurança. Eles querem só cumprir metas. Metas. E outra coisa importante, falando rapidinho, que a Cris está falando aí, é da sala. Lari, eu vou deixar com você, a Milena ligou aqui agora, eu vou ter que ir lá ver o que está acontecendo. Então, Mari, desculpa se eu não consegui responder, eu acho que em pouco tempo muito, muito complicado, porque é um assunto bem complexo. Obrigada pela pergunta. Eu me coloco à Mas foi disposição de muito vocês. útil, obrigada. Eu acho isso maravilhoso, ela nos largar agora na compreensão e ir atender. Quem chega primeiro é o filho, é a mãe, por isso eu tenho tanto amor e cuidado com todas as famílias. Chego a ser até super protetora, né? Então, eu fico muito feliz de ver tudo isso. A Cris foi fantástica, e a gente, enquanto profissional, a gente tem que ter isso, o plano B. Se é uma coisa que desestrutura a própria mãe e a família, isso vai acontecer conosco também. Porém, eu prefiro acreditar que a gente cheira a florzinha e sopra a velhinha também, porque aquilo mexe conosco. Então, eu ainda estou humana, humanizada. E a partir do momento em que aquela criança em crise não me afetar mais, eu estou no lugar errado.